vamos lá, pessoal. O passo a passo de hoje é essa peça linda, olha, bem parecida com uma outra que eu já ensinei aqui no canal. Só que você pode fazer com a necessaire para usar aqui no meio, com um botãozinho, tá? Então ela tem bolso aqui com divisória, tem bolso aqui, né? Isso aqui é tudo com tule, tá? E também tem esses bolsos aqui, que é o bolso que, além de proteger a nossa parte principal, ele é um bolsinho externo, tá? De plástico. E se a pessoa quiser usar ou não, tá? Fica a critério dela. Então, é uma peça nível intermediário, tá? Como eu perguntei pra vocês lá na comunidade do canal, vocês pediram lá as peças intermediárias. Então, assim, pra quem tá iniciando na costura vai ser um pouquinho mais difícil de fazer, mas eu acho que vocês são capazes de fazer sim, tá bom? Então, bora lá pro passo a passo? Então vamos começar, né? Eu coloquei aqui a necessairezinha, mas eu não vou ensinar, tá? Porque já tem muito passo a passo aí na internet de necessaire box e tal. Inclusive eu vou deixar um card aí pra vocês que eu ensino de uma outra maneira até mais prática, né? Porque essa aqui tem viés por dentro, a maneira que eu ensino nem tem. Então aqui tá a necessaire, mas eu deixei aqui embaixo as informações do material que vocês vão precisar para fazer essa necessaire desse tamanho aqui, tá? E aí, o que eu adiantei? A alcinha, né? A alcinha não tem mistério para fazer. Vou deixar um card aqui também que eu explico como é que a gente faz a alcinha. Minha abinha também, né? De fechamento. Eu não botei o botãozinho magnético, porque eu vou botar o botão tic-tac. Então, se você fosse botar o botão magnético, já teria que colocar antes de desvirar. Já também adiantei aqui minha parte de fora. Então, eu emendei os tecidos aqui, fiz um matelacê e já coloquei minha etiquetinha, tá? E aqui tá o forro. Eu não vou costurar já o forro aqui, porque aqui, essa minha parte eu vou reservar para fazer o meu bolso aqui, mas essa parte eu vou precisar passar algumas costuras aqui. Então, para essa costura não ficar aparecendo lá, eu só vou emendar isso aqui no final, tá? Só depois que essa parte estiver pronta, que a gente vai juntar. Depois que a gente fez isso, a gente vai pegar o nosso tule, tá vendo aqui, ó? E a gente vai passar um viezinho em cada ponta dele, do lado mais estreito, certo? Então, passei o viezinho aqui e aqui, certo? E depois que a gente passar o viés, a gente vai pegar lá no nosso pedaço do zíper. Então, o que eu fiz? Eu só posicionei o zíper, né? Coloquei o zíper aqui embaixo e passei uma costurinha aqui também, tá? Então, isso a gente vai fazer nas duas partes, tá bom? Outra coisa que a gente vai adiantar é essa parte aqui que eu coloquei o sanduíche. Então, simplesmente eu coloquei um tecido de um lado e de outro, o TNT no meio, passei um zigue-zague e arredondei os cantinhos aqui. Você pode usar qualquer formato redondo para tirar esses cantinhos, né? E marquei o meio, tanto daqui quanto daqui. Então, depois que a gente fizer, a gente vai posicionar um tule de um lado com zíper e o tule do outro lado, certo? Aí a gente vai alfinetar bem e costurar aqui no centro, tá? Para dividir um bolso e outro bolso. Então, a gente vai passar essa costurinha aqui no meio, tá? Já com o outro lado, para não ter que ficar passando muitas costuras, tá bom? E a parte do plástico cristal, aqui, a medida que eu botei para vocês está inteira. O meu, como não tinha a medida que chegasse, eu emendei usando um paninho, tá? Então, eu só fiz isso aqui, ó. Passei a costurinha emendando o paninho aqui. O que a gente vai fazer? Mesmo procedimento do tule. Eu vou passar meu viés nas duas pontas, né? As mais estreitas. E depois eu vou vir, vou pegar aqui o meu zíper, posiciono aqui e passo uma costurinha em cima dele, tá? E vou prender aqui. Vou fazer isso desse lado e do lado de lá, tá? Então eu vou adiantar mais algumas partes aqui e já mostro pra vocês. Pessoal, então o que eu fiz aqui, ó? Como eu falei pra vocês, eu peguei o plástico, né, que tava com o viésinho, coloquei em cima do zíper e passei essa costurinha. Fiz isso nos dois lados, certo? Aí, o que vai acontecer? Essa parte do zíper vai ficar alinhada aqui com a nossa frente, tá vendo? E essa parte também lá. Aí, depois que a gente alinhar isso aqui e tiver tudo certinho, a gente vai passar uma costurinha aqui no meio. No meu caso, como eu emendei com o tecido, eu passei uma aqui e outra aqui. Mas, no caso de vocês, vocês podem passar uma no meio. Quem quiser, pode pegar uma tira de viés e colocar também, tá? Ou uma tira de tecido para dar um detalhe. Depois, o que eu fiz? Eu marquei o meio, né? Joguei 6 centímetros para cá, prendi uma alça, 6 para lá, prendi outra alça. Então, ficou com 12 aqui. Então, basicamente, a nossa frente aqui tá pronta, tá? Ela vai ficar toda plastificadinha. A minha etiquetinha vai ficar aqui por trás, tá vendo, do plástico. Por quê? São dois bolsos aqui, por isso que tem que costurar aqui. Então, tem dois bolsos externos. E agora, a gente vai fazer a parte interna. Então, o que eu fiz? Peguei
fiz aquele mesmo procedimento, ó. Peguei as telas e passei a costura do tule em cima do zíper, tá? E agora eu simplesmente posicionei, olha. Posicionei de um lado, do outro lado, certo? No meu sanduíche e botei aqui umas presilhinhas. Por quê? O que a gente vai fazer agora? A gente vai passar uma costura aqui no meio, tá? Então, por isso que eu marquei o meio. A gente vai passar essa costura aqui no meio. Depois a gente vai chegar isso aqui pra cá, pra poder dar o acabamento lá e cá. Então, eu vou passar a costurinha aqui no meio e já volto com vocês. Bom, passei a costurinha aqui no meio, tá? Então, ficou assim. E aí, são 4 bolsinhos isso aqui. Agora é a parte mais enjoadinha, tá? Mas é enjoadinha por quê? Porque eu vou ter que prender... Então, eu peguei aqui, ó, cortei 4 pedacinhos de viés, desse tamanho aqui. Eu vou ter que prender esse lado aqui e o outro lado atrás, para dar acabamento, tá? Então, a gente vai vir aqui, eu não botei a presilhinha. A gente vai vir aqui, ó, se quiser, alfineta. Quando você for alfinetar do outro lado, você vai usar o mesmo alfinete que você usou ali. Agora eu já posso tirar essa presilha, porque agora já tá alfinetado. Eu vou usar o mesmo alfinete aqui, ó. Alinho o meu viés. Só vou trocar ele de lugar. A linha bonitinha aqui por cima, ó. E agora a gente vai passar uma costurinha aqui. Não pode ser muito na beiradinha para não correr o risco de soltar do outro lado, tá? Então, vou passar uma costurinha aqui e o resto a gente vai cortar, então não tem problema. Eu posso até abrir para não ficar muito grosso, posso até deixar essa borda aqui para fora, ó, tá? Isso aqui depois na hora de cortar. Vamos passar a costurinha aqui, então. Aqui no final escorregou um pouco, ó. Vendo? Aqui no final subiu um pouco a costura. Mas é basicamente isso aqui que a gente quer, tá vendo? Então, deu o acabamento aqui. Depois que a gente colocar o cursor pra dentro, né? Que aí eu vou fazer isso aqui, aqui e aqui. Aí depois que eu fizer isso, vou jogar os cursores pra dentro, né? Um de cada lado. Aí sim a gente vai dar acabamento em toda a volta, tá? Então, depois que eu fizer esse acabamento do lado de cá, eu jogo os cursores e aí eu vou cortar os excessos e arredondar novamente. Então, pessoal, uma vez que eu costurei, eu arredondei e passei o viés, tá? Lembrando que essa peça é intermediária, então quem é iniciante pode ter algum tipo de dificuldade. Por isso que eu não tô me atendo também em ficar explicando exatamente como passa viés. Eu vou até deixar um card aqui em cima de um vídeo que eu ensino mais detalhadamente como que eu passo viés. Mas para quem é intermediário, já domina o viés aí bonitinho, né? Então, tá vendo? Então, eu tenho uma peça com 2 bolsos aqui e 2 bolsinhos aqui. Então, eu vou reservar essa parte. E aí, a gente vai pegar aquele outro tule que tá dizendo aí que é bolso interno e vai fazer o mesmo procedimento. Vou passar um viezinho nas 2 pontinhas menores ali, tá? E essa peça, como ela vai ter divisória aqui dentro do forro, a gente vai ter que marcar no forro, porque não tem como riscar o tule. Então, a gente vai marcar aqui uma divisória, eu só vou querer uma mesmo. Vou posicionar aqui, ó, deixando centralizado, ou seja, tem que sobrar mesmo tanto para lá quanto tanto para cá. Vou alfinetar e vou passar essa costura aqui, tá? Vou passar essa costura aqui e vou passar a costura do meio também, tá? Então, vou passar a costura aqui no meio, vou passar essa costura da divisória e depois eu tiro os excessos ali. E aí, todas as partes vão ficar prontas pra gente montar nossa peça. Então, passei a costura aqui no meio, né? E aqui no meio assim e assim. E aí, eu passei um zigue-zague pra já prender aqui. Bom, essa parte tá pronta. Aí, a gente vai pegar essa parte, vai centralizar essa costura com essa e vai passar outra costura aqui, prendendo essa parte aqui dentro, tá bom? Ó, passei a costura, então ficou assim. Agora, a gente vai pegar a nossa parte da frente, que tá assim, lembra? E vou colocar aqui frente com frente. E vou passar uma costura cá em cima, ó. Só que antes, como isso aqui tá solto, antes de eu passar isso aqui, eu vou reforçar aqui na alça. E depois eu vou fazer isso aqui, olha. Vou passar uma costura aqui. E estico bem. E vou passar outra costurinha aqui. Pessoal, então passei a costurinha, tá vendo? Passei a costurinha aqui. Os 2 ladinhos. Antes, como eu falei, eu reforcei, tá vendo? A alça, ó. Reforcei a alça pra ficar melhor. Agora a gente desvira por aqui, ó. Agora, como eu digo, é aquela famosa hora da verdade, né?
gente desvira, ó, parte de fora, parte de dentro, certo? Agora a gente vai colocar os cursores aqui, tá? Então vou colocar, como eu gosto de colocar dois, eu vou colocar um por aqui, porque, como eu sempre falo, né? Você bota dois, porque se um estragar tem o outro, tá? Depois que eu coloquei o cursor, vocês vão fechar, tá? Tem duas maneiras de fechar. Ou eu vou ajeitar bem assim, ó, e vou fechar aqui na lateral e passar um viés para dar acabamento nas laterais, tá? Ou eu vou voltar, desvirar por lá e vou fechar deixando um buraquinho para desvirar. Aquele velho esquema nosso, aí vai do critério de vocês, ó. Se vocês quiserem, vocês podem fazer isso depois que tá com o cursor, não pode esquecer. Passa a costura dos dois lados, deixa um buraquinho para desvirar e rebater, tá bom? Então aí fica do gosto do freguês, como dizem, né? Então eu vou pensar aqui como é que eu vou fazer. Agora... Eita caramba, esqueci a aba. Esqueci a aba de fechamento. Tá, agora vai ficar sem aba mesmo, tá? Vai ficar sem aba, pronto. Bom, então agora eu vou fechar, deixa eu pensar. Não, eu não vou fechar assim não, vou fechar com viés, sabe por quê? Porque tem plástico de todos os lados, então o plástico para desvirar, para rebater fica ruim. Então eu vou passar o viés mesmo, então vamos voltar à posição, certo? Ó, ajeita bem, porque a gente vai passar, então ajeita, estica bem aqui e passa um zigue-zague. Depois que passar o zigue-zague, a gente passa o viés, é melhor. Então passei o viésinho aqui na lateral, certo? Ó, tá vendo? Faz o acabamentinho com cuidado e aí a peça ficou assim, tá? Essa peça, lembrando que ela é intermediário, tá? Então não é tão facinho de fazer, mas se você for devagarzinho acompanhando o vídeo, eu acho que você consegue fazer com certeza, tá? Para quem não gosta de usar viés, realmente fica complicado. Essa necessaire você pode usar aqui no meio, tá? Se você quiser, você bota o botãozinho aqui, prende aqui também, e aí essa peça vai ficar assim, tá vendo? Tá? Então, espero que vocês tenham gostado. Se gostaram, deixa aquele joinha e vejo vocês no próximo vídeo.